O que é uma bacia hidrográfica? Bem, nós já falamos sobre o ciclo hidrológico, que é o ciclo de circulação fechado, né, da água no planeta, e a gente então viu que o ciclo hidrológico, a gente não tem perda de água, né? A quantidade de água se mantém constante e o que acontece é que a circulação da água, né, no planeta, em diferentes regiões, ela muda. Por isso, quando a circulação muda, principalmente a circulação atmosférica, ela muda num determinada região, você pode ter mais ou menos chuva, então pode ter maior ou menor disponibilidade de água. Além disso, os usos humanos também interferem, então você pode ter, né, construção de barragens, pode ter extração de água, né, em excesso, isso também leva a uma falta de água, desmatamento e outras ações das atividades humanas que interferem na quantidade de água que circula em determinadas áreas, né, do planeta. Então, a bacia hidrográfica é a área de trabalho da hidrologia e, então, todas as nossas ações, né, de interferência no ciclo hidrológico, elas normalmente acontecem dentro da bacia hidrográfica, né? É onde o ciclo hidrológico ele faz parte do nosso dia a dia dentro da bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica é uma região em que a chuva ocorrida em qualquer ponto, né, drena para uma mesma seção transversal do curso d'água, né? Então, a área, ou então a gente pode dizer que é a área de captação natural das precipitações que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, que na hidrologia nós costumamos chamar de exultório, né? O exultório pode ser a foz do rio, né, a saída final, onde ele deságua em um outro rio, ou onde ele deságua no lago, no oceano, né? Ou pode ser um ponto intermediário do rio, onde você vai ter interesse em saber qual é a vazão naquele local. Pode ser o local de construção de uma barragem, pode ser o local de captação de água para alguma finalidade. Então, esse é o exultório. Para definir uma bacia hidrográfica, nós precisamos das seguintes informações: saber qual é o curso d'água, qual é o rio, né, que nós queremos definir a bacia, qual é a seção transversal de referência, o exultório, relevo, para poder definir a bacia hidrográfica. Então, né, de maneira simplificada, nós temos uma área em que toda a precipitação que cai aqui dentro dessa área, ela vai ser direcionada para um único ponto de saída, que é o exultório. Aqui nós temos um mapa topográfico, então é um mapa de uma carta topográfica do IBGE, uma carta em escala 1/50.000. Então isso quer dizer que cada uma dessas quadrículas aqui tem 2 quilômetros, né, de comprimento. Nós temos aqui o relevo representado por curvas de nível, essas curvas marrons são as curvas de nível. Elas têm diferentes altitudes, a gente pode ver as altitudes aqui, por exemplo, aqui 1.100 metros, né? Depois, subindo aqui, a gente vai ter a curva de 1.200 metros, depois 1.400, 1.600. Então, as curvas aqui, elas estão de 20 em 20 metros, né? Então, a cada 5 metros, a cada 5 curvas, você sobe, então, 100 metros. E a gente tem alguns pontos aqui marcados com um X, são pontos em que você tem um pico, né, um topo de um morro. E nós temos a drenagem, temos as linhas em azul, que são os rios, né, que aparecem nessa escala. Se a escala for mais detalhada, vão aparecer mais rios. Se a escala for menos detalhada, a gente vai ter uma quantidade menor de rios. Então, por esse mapa, nós conseguimos fazer o traçado da bacia hidrográfica. Tradicionalmente, essa é a forma que até poucos anos atrás era a mais utilizada para fazer o traçado, né? Então, como é que a gente delimita aqui? Então, suponha que a gente tem aqui, queremos traçar a bacia desse córrego, o córrego Peralva, é um afluente do rio Lourenço Velho, que está passando aqui em cima, que por sua vez é um afluente do rio Sapucaí, aqui na região de Itajubá.
Então, nós queremos traçar a bacia do córrego Peralva, nesse ponto, que é o exultório dessa bacia, onde ele deságua no Rio Lourenço Velho, aqui nesse ponto. Então, para fazer esse traçado, deixa eu aumentar aqui, zoom, nós vamos começar desse ponto, que é o ponto de exultório, para fazer o traçado. Então, nesse ponto, nós podemos, aumentando aqui o zoom, nós podemos, a partir desse ponto, caminhar para um lado, para a direita aqui, ou para a esquerda. Então, começando aqui pela direita, as curvas de nível, nós, com um pouco de treino, você percebe onde é que tem uma crista de morro, né? Então, aqui dá para perceber que, se você caminhar em cima dessas linhas aqui, você vai estar subindo, né? Para cá você desce, para cá você desce, então aqui você está caminhando por uma crista de morro. Então você segue essa crista, né? Então você sabe que é uma crista porque desce para cá, desce para cá. Então você está caminhando pela parte mais alta do relevo. Então, você pode, então, identificar esse caminho das cristas, né? Tomando cuidado, o traçado aqui dos rios, ele ajuda você a identificar, né, os limites por onde você tem que andar. Esse rio aqui, por exemplo, essa drenagem, ela vai para cá e não vem para a bacia do córrego Peralva, né? Então, com isso, você pode, então, juntar depois essas linhas e fazer o traçado como um todo. E aí você tem todo o traçado da bacia hidrográfica, né, até voltar ao ponto aqui do exultório que nós estamos utilizando. Então, dessa forma, nós temos esse traçado. A gente observa aqui os rios, aqui, todos eles correm aqui, a drenagem que está dentro dessa área, ela se dirige para esse mesmo ponto aqui, né? Essa linha ela não pode cortar nenhuma linha azul aqui, que é a linha de drenagem, que é a linha dos rios. Em alguns pontos a gente tem um limite muito estreito aqui, o divisor é muito estreito, né? Então parece que está cortando a linha, mas não está. É que a nascente aqui muito em cima. Então, dessa forma a gente tem o traçado. Tendo o traçado, depois você pode determinar a área desse traçado. Tendo a escala, você pode usar num programa como o AutoCAD ou algum programa de geoprocessamento para poder determinar qual é a área dessa bacia hidrográfica. Subbacias. Bem, subbacias são uma parte da bacia, é uma bacia que está dentro de uma bacia maior. Ela pode ser a bacia de um afluente ou pode ser uma parte da bacia principal. A região, por exemplo, do Alto Rio São Francisco, né? A gente pode dizer que é uma subbacia, Médio São Francisco, né? Então pode ser uma parte da bacia, com essa divisão geográfica entre alto, médio e baixo, mas também pode ser a bacia de um afluente, né? Então, por exemplo, aqui o nosso Ribeirão José Pereira é um ribeirão que passa em frente à Universidade Federal de Itajubá. Ele é uma subbacia do Rio Sapucaí, que por sua vez é uma subbacia do Rio Grande, que por sua vez é uma subbacia do Rio Paraná. Aqui, para essa nossa bacia aqui do córrego Peralva, né, a gente pode dividir ela em subbacias, né? Para alguns tipos de estudos hidrológicos, para alguns modelos de simulação de bacia hidrográfica, é muito comum nós fazermos essa divisão. Dividimos a bacia em diferentes trechos, diferentes subbacias, com características que têm características próprias, semelhantes, e aí então analisamos essa bacia, ou modelamos ela, né, considerando essa divisão em subbacias. Isso facilita muitas vezes a análise, né, de determinados projetos e de simulações hidrológicas. Características da bacia hidrográfica. Existem uma série de características que nós podemos levantar da bacia hidrográfica, começar pelo valor da sua área de drenagem, né, mas temos também o comprimento da bacia, ou o comprimento do rio principal, a declividade, tanto a declividade média da bacia como a declividade do rio principal, coeficiente de compacidade, fator de forma, ordem dos rios,
densidade de drenagem, sinuosidade do rio principal, declividade média da bacia hidrográfica, perfil longitudinal do rio, entre outras informações que você pode levantar sobre a bacia hidrográfica. Né, isso vai depender da finalidade do estudo que você quer fazer, né, quais informações são importantes. Então, você, quando vai iniciar qualquer estudo hidrológico, a primeira coisa a fazer é delimitar a bacia e calcular algumas características dessa bacia e fazer, para poder fazer análises a respeito dessa bacia, que depois vão ajudar nos resultados que você obtém, que você vai gerar desse estudo que você está fazendo. A área da bacia hidrográfica é a sua característica mais importante, porque a área reflete o volume total de água que pode ser gerado potencialmente na bacia. Né? Quanto maior a área, maior a captação de água que vai haver e, portanto, maior o volume de água, maior a vazão que pode ser gerada por essa bacia. Em hidrologia, a unidade usual que nós trabalhamos com a área é em quilômetros quadrados. A área da bacia, existem métodos para se determinar a área da bacia. Como eu mostrei anteriormente na carta topográfica do IBGE, você pode inserir aquela carta topográfica de forma georreferenciada, com escala, dentro de um programa como AutoCAD, com algum sistema de informação geográfica, e então delimitar a bacia e facilmente obter o valor da área. Existem alguns métodos antigos para se determinar o valor da área, né, como planímetros, você fazer contagem de quadrículas, fazer pesagem do papel que você delimitou a bacia, mas são métodos antigos que não se utilizam mais. Né? Atualmente, o que se utilizam são os softwares de informação geográfica, né? Com mapas de relevo também digitais, né? Que você, então, pode determinar a área da bacia, pode ser manualmente ou pode ser por algum algoritmo de delimitação automática do software, né? E então você obtém o valor da área da bacia de forma rápida e com bastante eficiência. Comprimento, nós podemos ter o comprimento da bacia, o seu maior comprimento, ou podemos ter o comprimento do rio principal. Né? Dependendo do cálculo que você quer fazer, né? Pode ser utilizado o comprimento da bacia ou do rio. O mais comum é usar o comprimento do rio principal. Tá? Então, o comprimento do rio principal, você considera como o rio principal desde a nascente mais distante até a sua foz. Porque o rio principal, ele pode mudar de nome ao longo do trajeto. Se você sai da foz em direção à nascente, em um dado momento, o nome do rio ele muda, deixa de ter aquele nome do rio principal, passa a ter o nome de um afluente. Então, qual é o rio principal que você vai adotar? Adote aquele que é o rio que tem a nascente mais distante da foz. Então, comprimento, declividade é a diferença de altitude, né? O desnível que existe entre a nascente mais distante e a foz do rio, né? Dividido pelo comprimento total do rio principal. Para a bacia que eu mostrei de exemplo, né? Nós temos o rio principal, a nascente mais distante é essa daqui. Então, nós temos aqui o ponto mais alto, 1.900 metros, o ponto mais baixo na foz, no ponto de exutório, 860, e o rio aqui ele tem aproximadamente 8 quilômetros de comprimento. Então, fazendo essa diferença de altitude, 1.900 menos 860, dividido por 8.000, né, em metros o comprimento, nós vamos ter uma declividade média de 0,13 metros por metro, ou 130 metros a cada quilômetro é a declividade aqui. Existem outras maneiras de calcular a declividade, em que você divide a bacia em trechos e calcula uma declividade média a partir das declividades de diferentes trechos.
São maneiras diferentes. É importante sempre saber como é que foi determinada essa declividade. O perfil longitudinal do rio é a relação entre a altitude e a distância ao longo do rio principal. Então, você tem o trecho mais alto, que normalmente tem as maiores declividades, é o alto, a parte alta da bacia, tem a parte média, com as declividades médias, e a parte baixa. Índice de conformação, ou fator de forma, é um indicador que nos dá, que é dado pela relação entre a área da bacia e o seu comprimento ao quadrado. Então, aqui é o comprimento da bacia. Esse é um indicador que nos diz, assim, se ele, quanto mais alto, maior a probabilidade de você ter cheias rápidas e mais elevadas na bacia, né, inundações. E se o indicador for baixo, significa que a tendência é ter cheias mais lentas. Né? Então, esse indicador nos dá a relação entre o comprimento da bacia e a sua área. Então, se o comprimento da bacia para a mesma área, né, pegando duas bacias de mesma área, mas o comprimento de uma for maior que o comprimento da outra bacia, significa que essa bacia que tem maior comprimento, ela é mais alongada. Né? Tendo um comprimento maior, esse indicador é mais baixo. Então, numa bacia alongada, a gente há uma tendência de ter cheias menos rápidas e intensas. No caso de bacias menos alongadas, que são mais próximas de uma forma de uma circunferência, a tendência é que as cheias sejam mais rápidas e mais intensas. A mesma coisa nos diz o índice de compacidade. O índice de compacidade é a relação entre o perímetro e a área da bacia. Né? Então, quanto mais próximo de esse indicador, significa que a bacia ela é mais próxima de uma bacia de um formato circular. E isso faz com que as cheias haja uma tendência de cheias mais intensas na bacia. Porque numa bacia circular, normalmente há uma tendência de acumular vazão num trecho médio do rio, num trecho baixo do rio, porque as águas tendem a se direcionar na bacia em direção a um trecho central e aí há um acúmulo de água nesse trecho e acaba sobrecarregando o canal do rio e havendo inundações. Aqui a gente tem um exemplo de bacia alongada, como é o São Francisco. Existem outras, como o Tietê, Paranapanema, o Rio Tocantins. São bacias alongadas e que têm uma tendência menor a ter cheias muito rápidas. O Rio Itajaí aqui é uma bacia que tem um formato mais próximo de uma bacia circular. Né? Não é exatamente circular, mas tende a ter essa característica. Então, você tem um afluente vindo daqui, outro daqui. Se chover igualmente nos dois, você vai ter água chegando desses dois afluentes, convergindo para um ponto aqui nessa parte da bacia, e isso tende depois, então, a sobrecarregar o rio na parte mais baixa aqui e provocar inundações. Tempo de concentração. O tempo de concentração é o tempo que a água leva para percorrer a bacia, desde a nascente mais distante até o seu exutório. Existem várias equações para se calcular o tempo de concentração. Uma das mais conhecidas é a equação de Kirchhoff, muito usada para dimensionar sistemas de drenagem em bacias pequenas. Então, é uma equação para bacias pequenas. Então, essa é bastante conhecida dentro da engenharia de drenagem urbana, principalmente. Aqui o comprimento é dado em quilômetros e o ΔH, a diferença de altitude, é dada em metros. Né? Tem que tomar cuidado com essa unidade aqui. Existem diversas outras equações para calcular tempo de concentração, elas vão dar resultados muitas vezes bem diferentes. Então tem que tomar cuidado, saber qual é a faixa de aplicação dessa equação em termos de área da bacia, em termos de características, porque isso vai influenciar o resultado. Tá? Tem que conhecer bem a equação que você vai aplicar. O tempo de concentração tem várias aplicações dentro da engenharia hidrológica.
A cobertura vegetal da bacia é um fator que interfere no seu como é que são geradas as vazões da bacia, né? Por exemplo, se você tem florestas na bacia hidrográfica, é, isso vai gerar uma interceptação da chuva maior, né? E também a florestas, dependendo do tipo de floresta, é claro, nem todas, costumam ter raízes mais profundas. Então, elas retiram água do solo de profundidades maiores. E no caso de florestas, como ela tem maior interceptação, é a água que fica retida nas folhas e galhos, depois evapora e volta sem chegar ao solo, né? Então, se você tem maior interceptação, o escoamento superficial ele demora mais para acontecer, né? Quando você tem mais profundidade de raiz, como acontece, por exemplo, na vegetação do cerrado, né? Você tem água sendo retirada de profundidades maiores no solo e também uma manutenção, isso faz com que haja uma manutenção dos fluxos de evapotranspiração, né? E também isso pode impactar no armazenamento de água na camada de solo. O uso do solo, é importante saber em relação ao uso do solo que se nós substituirmos a cobertura, por exemplo, floresta por pastagem, isso vai alterar o comportamento das vazões geradas na bacia, né? A urbanização é uma das mudanças na cobertura que mais provoca alterações no comportamento da bacia hidrográfica, né? Porque na urbanização você aumenta sobremaneira a impermeabilização do solo, né? E isso gera muito escoamento superficial, né? E, além disso, a urbanização modifica os caminhos da água, né? Você aumenta muito a velocidade de escoamento comparado com uma bacia com cobertura natural, né? Numa bacia urbana, o escoamento é muito mais rápido do que numa bacia natural. Portanto, você diminui o tempo de concentração da bacia quando você urbaniza a bacia. Então, há uma tendência de aumentar o escoamento superficial, ele ser mais rápido, e isso faz com que ocorram mais inundações. A agricultura e a pecuária, elas tendem a compactar o solo, né? Então, isso reduz a infiltração de água no solo e, portanto, aumenta o escoamento superficial, aumenta a erosão, né? Essas coberturas de pastagem, de agricultura, têm raízes mais superficiais, então isso diminui o consumo de água e a evapotranspiração. O tipo de solo influencia bastante. Solos arenosos geram menos escoamento superficial, que a água penetra mais no solo e vai para camadas mais profundas. Solos argilosos eles se saturam muito mais rapidamente e diminuem o escoamento, diminui a infiltração. Portanto, geram mais escoamento superficial. Solos que são rasos, a camada de solo é fina, gera mais escoamento superficial. Solos que são profundos geram menos escoamento. Bacias hidrográficas e sistemas de informação geográfica. Atualmente, é impossível você trabalhar com bacias hidrográficas, analisando bacias hidrográficas e sistemas de informação geográfica. Atualmente, é impossível você trabalhar com bacias hidrográficas e não utilizar sistemas de informação geográfica. Nós temos hoje uma abundância de informações, de mapas, de produtos de satélite para diferentes finalidades, mapas de relevo digitais. Então, você precisa, né, utilizar sistemas de informação geográfica, software de geoprocessamento para trabalhar com bacias hidrográficas, né? Então, permite você calcular diversas características da bacia hidrográfica, não só a área, mas outras características. Você consegue determinar essas características e também realizar cálculos com diferentes camadas de informação sobre a bacia hidrográfica,
combinar mapa de solo com mapa de uso do solo e com várias outras variáveis para extrair informação desses dados. Então, é fundamental o hidrólogo atualmente ele saber trabalhar com o sistema de informação geográfica. O relevo é uma das coisas que tiveram mais revolução nos últimos anos no que se refere à análise de bacias hidrográficas. Até poucos anos atrás, nós tínhamos dificuldades em trabalhar com mapas de relevo, né, que existiam somente no papel. Atualmente não, você obtém mapas de relevo com qualidades muito boas e do globo todo, e de forma gratuita. Então, cada vez mais a gente tem mais detalhamento nesses produtos de relevo, né? Então, atualmente, delimitar a bacia e extrair uma série de informações ficou bastante mais fácil usando esse tipo de representação do relevo. E o que a gente mais utiliza é a representação matricial, ou seja, são modelos digitais de terreno ou de elevação que são como fotografias, né, com pixels, e que cada pixel ele tem uma altitude média. Então, a gente tem mapas como esse daqui, mapas de relevo, que esse daqui é o SRTM, é um modelo digital de elevação muito conhecido, né, e que te dá a informação de altitude média em quadrículas de 90 por 90 metros, em alguns casos 30 por 30 metros. Então você obtém o SRTM, essas imagens, de praticamente todo o globo de forma gratuita e rápida. E aí você pode utilizar, abrir esse mapa num software de informação geográfica e, a partir dele, então, delimitar a bacia hidrográfica e extrair uma série de informações. Essa figura aqui, por exemplo, é a região da cidade de Poços de Caldas, que está mais ou menos por aqui, e essa bacia aqui, o que está mais para o vermelho, laranja, vermelho aqui, isso aqui são as maiores altitudes, né? Chega aqui perto aqui de 1.700 metros de altitude, né? E o verde é o mais baixo. Então, como eu disse, a gente pode obter uma série de informações a partir desse tipo de mapa de relevo, né? Pode obter uma rede de drenagem, os rios, uma representação dos rios, dividir a bacia em diferentes, fazer uma divisão da bacia em subbacias de forma bem rápida e, né, gerar mapas da bacia hidrográfica, né, que vão depois compor relatórios sobre a bacia hidrográfica, né, em estudos diversos, como geração de energia, como a drenagem urbana, entre outros.